Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, como de costume, para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos para a lição de número 5, onde tem por título Cristo apresenta-se a Filadélfia e a Laodiceia. Como os irmãos sabem, e eu falei na aula passada, que nós abordamos aqui 3 lições falando sobre a forma que Cristo se apresenta às 7 igrejas da Ásia. E apresenta as igrejas, falando no seu contexto profético. É importante entender e mencionar novamente, fazer aqui uma recapitulação do que falamos na aula passada, que estamos chegando aqui no final das aulas que se refere à forma que Cristo se apresenta às igrejas. Então, como eu disse para os irmãos, lição 3, lição 4 e lição 5, estamos falando, é importante o professor, o aluno entender isso aqui. Nós estamos falando aqui, abordamos o assunto, falando de que forma Cristo se apresenta a cada uma das igrejas. Isso nessas 3 lições. A partir da lição 6, nós vamos novamente para a igreja de Éfeso, começar novamente, falando agora com mais detalhe, falando especificamente sobre cada uma das igrejas. Então, até a lição 12. Na lição 3, nós vamos finalizar falando sobre o mover do Espírito Santo no meio das igrejas. Mas vamos lá. Nós estamos na lição 5, dando continuidade ao nosso estudo aqui, falando da forma que Cristo se apresenta às igrejas. Nós vamos falar agora sobre as 2 últimas, que é Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos aqui para o nosso texto áureo e verdade prática. Nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3. Está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras destas profecias e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática está assim. A igreja está nos seus momentos finais na terra. Portanto, é tempo de ler, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, a fim de não perdermos o alvo. Então, eu vou pontuar aqui essa verdade prática para nós parar um pouquinho aqui, para nós tomar um pouquinho de tempo aqui. Veja só, a igreja está no seu momento final na terra. Então é importante entender. A gente fica observando, parece que tem gente que está vivendo como se a igreja não fosse arrebatada, como se a sua vida aqui na terra fosse eterna. E não é bem assim. A gente precisa tomar muito cuidado. Então eu coloquei aqui, escrevi: a igreja está no seu momento final na terra. A igreja está na sua reta final, nos últimos momentos aqui nessa terra. Nós estamos vivendo o último etapa, o último período, pelo estudo das 7 igrejas aqui, nós estamos vivendo a última etapa, o último período da igreja na terra, falando sobre os 7 tempos da igreja. Então a igreja está prestes a ser tirada da terra, a ser arrebatada. Então é importante que nós estejamos prontos, preparados para esse momento. Porque no final aqui eu botei a fim de não perdermos o alvo. Qual é o alvo da igreja? O alvo da igreja é o céu. O maior desejo da igreja, a esperança da igreja é ser arrebatada. Todo crente que se preza, que luta para andar em conformidade com a palavra de Deus, ele almeja o arrebatamento, ele aguarda o arrebatamento, ele está esperando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. E pelas escrituras sagradas não sabemos o tempo e nem a hora, nem o momento em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, mas as evidências, pelos acontecimentos, pelo que a Bíblia está nos relatando, nos relata, nós estamos cientes que o arrebatamento vai ser a qualquer momento. Então, é importante aprender isso. Então, momentos finais da igreja na terra. Estamos vendo os momentos finais. Portanto, é tempo de ler.
Algo interessante aqui, é tempo de ler. Nós temos duas interpretações aqui desse ler. Primeiro, aquela leitura que fazemos para nós mesmos. Essa leitura é dita na Bíblia como meditar, ou uma meditação. É como sussurrar, né? Ler em voz baixa, que somente você está ali lendo e assimilando. É uma meditação, né? Absorvendo o máximo. Então a importância, a segunda interpretação que nós temos aqui é a da leitura em público, é da leitura em voz alta, falando daquilo que se trata do expositor, daquele que faz a exposição da palavra. Que nesse texto aqui de Apocalipse trata disso. A Bíblia ela lida em voz alta, as cartas eram lidas em voz alta, para que todos recebessem. Por isso vem bem-aventurado também os que ouvem. Então estamos aqui, ler e ouvir. Então vem aqueles que ouvem, era aqueles que estavam ouvindo a palavra, como falamos em lições anteriores, né? Que essas pessoas, esse livro não era lido apenas para tirar a curiosidade das pessoas, mas sim para trazer um despertamento espiritual para as suas vidas, né? E a cada dia fortalecer a fé de cada um dos irmãos. Ouvir. A outra coisa aqui é guardar e praticar a palavra de Deus, como eu botei aqui na verdade prática. Guardar, ler, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Não basta apenas ler, não basta apenas ouvir. O importante aqui é guardar e pôr em prática. O que está no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus plantada em nossos corações nos estimula a sermos mais santos, a termos uma vida de santidade, né? Para cada dia chegarmos mais perto de Deus. Então isso é muito interessante. Guardar e praticar a palavra. A prática é comparada na Bíblia, como disse Jesus em Mateus 7, a partir do versículo 24, né, 26 e 27. Observe que é como uma casa, é comparada a uma casa em uma linguagem metafórica, bem alicerçada na rocha, que está bem estruturada e que o vento não pode derrubar ela. Isso quer dizer que aqueles que ouvem, guardam a palavra, né, e o pratica, a casa dele é uma casa estruturada na rocha, e essa rocha chamada Jesus Cristo, que nos dá força, que nos fortalece e que nos sustenta, né, na presença dele. Então isso é muito importante, a fim de não perdermos o alvo. Então nós não podemos perder o alvo, né? Perder a nossa esperança de chegarmos no céu, como disse Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Alguns irmãos já haviam perdido as esperanças. Paulo vai dizer, meus amados irmãos, né, não quero que seja como os demais, né, que já perderam as esperanças. E nós podemos estar lendo esse versículo aqui, né, em 1 Tessalonicenses 4 e 13, só para nós ter uma ideia melhor deste assunto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormes, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Então, o que está em foco aqui? A perda da esperança, não é? Baseado no que estamos falando. Alguém que já perdeu as esperanças. Então, não perca as esperanças, né? A fim, como eu botei aqui, a fim de não perdermos o alvo. Então, a igreja está no seu momento final da igreja, a importância aqui de ler, né? A importância de ouvir, a importância de guardar, de praticar, a fim de não perdermos o alvo. Amém? Então, aqui, rapidinho, na nossa verdade prática, né, você, professor da escola bíblica, possa estar também abordando essa verdade para os irmãos, não ler apenas e deixar aí passar. Nós vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, tomada como base para a nossa leitura, para o nosso conteúdo da nossa lição, da lição 5, está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, e o versículo de número 14. Então vamos lá.
O nosso objetivo geral está mostrar a maneira que Cristo se apresenta a Filadélfia e a Laodiceia. Já está claro isso aqui. Objetivos específicos, nós temos 3 objetivos específicos, baseados nos 3 tópicos da nossa lição, que o primeiro está assim: evidenciar a descrição de Cristo a Filadélfia. O segundo é esclarecer que Jesus é a verdade e tem poder e autoridade. A terceiro é destacar a apresentação de Cristo a Laodiceia. Então, eu já falei aqui na nossa introdução, dando continuidade como Cristo se apresenta às 7 igrejas. Nós vamos agora falar a forma que Cristo se apresenta a Filadélfia e a Laodiceia. Não vou entrar no ponto da introdução. Como disse os irmãos, a introdução aqui é apenas um pano de fundo para todo o conteúdo da nossa lição. O primeiro tópico, como eu falei aqui, evidenciar a descrição de Cristo a Filadélfia. A descrição de Cristo a Filadélfia, que está aqui no nosso primeiro tópico. Ele é santo. Primeiro ponto aqui, Cristo é santo. Ele não é apenas descrito como santo, ele é a própria santidade. É importante entender isso. Jesus Cristo apresenta-se à igreja de Filadélfia como o que é santo. Isso vale dizer que ele é um Deus santo. Declaração, obviamente, verdadeira. Então, como eu falei para os irmãos, ele não é descrito apenas como santo, ele é a própria santidade em pessoa, podemos dizer assim, usar essa expressão. Jesus Cristo é santo em seu caráter. Oh, glória! Olhe, é a própria santidade em pessoa, em suas palavras. Que coisa maravilhosa, né? Em suas ações e em seus propósitos. Em tudo que você imaginar. Por isso que eu falei, Deus ele é a santidade, é a própria santidade em pessoa. Em tudo que você imaginar acerca da santidade, se referindo a Jesus, ou a Trindade Santa, em tudo que você imaginar, ele é santo, no caráter, em suas ações, em seus propósitos. O propósito de Deus é sempre o melhor para a humanidade. Entenda isso, Deus nunca quer o de pior para o povo, é sempre o de melhor. Todo o propósito de Deus é sempre o de melhor para os homens. É sempre pensando, tudo que Deus faz, entenda isso, tudo que Deus faz é pensando no bem do homem, é pensando no bem da humanidade. O homem é que é mau, o homem é que é ruim, o homem é quem peca, o homem é que se distancia de Deus. Mas tudo que Deus faz, tudo que Deus projeta, tudo que Deus planejou foi pensando no bem da humanidade. Agora o homem é que se distancia de Deus. Só para a gente finalizar nesse ponto aqui, a vontade de Deus é que todo homem vai para o céu. É que ninguém vai para o inferno. O homem só vai para o inferno por decisão própria, porque quer ir para o inferno. Ele tem o livre-arbítrio para decidir o que quer. Então, nós seres humanos temos esse poder de fazer escolha, de escolher o que nós queremos. Aí Jesus disse, é 2 caminhos, e a escolha é sua, o céu ou o inferno. Não é isso? Vamos lá. Como aquele que é santo, ele é separado do mundo singular, de todas as outras coisas, e nada pode ser comparado a ele. Como ele é santo, porque a ideia de santidade aqui é ser separado, ele é separado do mundo, de todas as coisas que se trata pecado. E ele não, uma das coisas que nós podemos entender aqui é que Deus não une com o pecado. O pecado traz aborrecimento diante de Deus. Lembra da era de Noé? E ele disse que o pecado cheirou mal nas narinas de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi destruída por causa do pecado dos homens. Então Deus deixa Deus irado, aborrecido o pecado. Deus ama o pecador, que se arrepende, isso é importante também, que se arrepende, que reconhece ele como o salvador da sua alma. O homem peca, Deus ama o homem, Deus ama a alma do pecador. Agora o homem não quer e Deus também não vai forçar ele. Ele é reverenciado no céu como aquele que é santo. Toda a santidade é atribuída à Trindade Santa. Toda a santidade
é atribuída à Trindade Santa. Isaías, capítulo 6. E os irmãos conhecem esse texto, 6 de Isaías, e o versículo 3 está assim: e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Olha, Santo, Santo e Santo, 3 vezes. Então, por isso que eu escrevi aqui: toda a santidade é atribuída à Trindade Santa, sendo santo. E como os irmãos sabem, como Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Mas só para a gente ter uma ideia, com 2 cobria o rosto. Símbolo de quê? De reverência, né? Como se diz: eu não sou digno nem de olhar para ele, e dizendo com toda reverência: ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, veja o Deus trino, né? Aqui falando da Trindade Santa. Mas vamos lá para nós ganhar tempo. Segundo ponto do primeiro tópico: sejamos santos. Sejamos santos. Nós estamos falando aqui no primeiro ponto do primeiro tópico sobre a santidade de Deus, que ele é a própria santidade, né? Que tudo que ele faz é santo, todos os seus projetos é santo, o seu caráter é santo, sua natureza é santa. Então ele é santo. E agora sejamos santos. Vamos lá. Como ele é santo, todo aquele que segue a ele também deve andar em santidade. E aqui nós podemos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Levítico 11, versículo de número 45. Levítico 11, versículo de número 45. Vamos ler esse versículo. Olha só: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Olha só que coisa maravilhosa. Foi ele que está dizendo: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir. Deus o resgatou das mãos dos inimigos e os livrou da escravidão, levando eles para quê? Para que seja santo, porque eu sou santo. Deus não aceita, com Deus não tem profanação, mas com Deus não tem meio termo, não tem 2 pesos e 2 medidas. Com Deus ou é ou não é. Então Deus não passa a mão por cima do erro de ninguém, né? Como disse Naum, né, capítulo 1, versículo 3, se não me foge da memória, ele diz assim: Deus é tardio em irar, mas não tem o culpado por inocente. Então com Deus não existe meio termo, né? Então ele é santo e exige de cada um daqueles que está na sua presença santidade. Então, como eu falei para os irmãos, a ideia de santidade aqui é ser separado do mundo, separado das coisas profanas, separado do engano, da mentira, de tudo quanto é coisa ruim, né? E ser separado exclusivamente para o trabalho do Senhor. Vamos lá. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Efésios, capítulo número 1, versículo número 4. Depois você lê aí, para nós ganhar tempo aqui. Mas eu estou aqui perto, vou ler, já que estou aqui. 4 e 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Andarmos o quê? Diz assim, Paulo está dizendo aqui: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Que andar em santidade, andar como pessoas que é digna, né?
exercendo o papel de um verdadeiro servo de Deus, de um cristão. Deus nos chamou para si mesmo. Uma vez que Ele é santo, nós devemos ser santo. É dever de todos aqueles que servem ao Senhor ser santo. Pedro cita a lei do Antigo Testamento para apoiar a essa demonstração. E os irmãos sabem o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou. Ele se apoiou na onde? Em Levítico 11, 45, 19, 2, e aí vai falar aqui na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16, você possa estar lendo aí na sala de aula com os alunos. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, separados para Deus. Eu falei que a ideia aqui de ser santo é separado, né? A santidade de Deus é parte de sua natureza. A santidade de Deus é parte de sua natureza. Veja só, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há trevas nenhuma. Ele é perfeito. Né? Em tudo que você pensar em perfeição, pense na perfeição de Deus. Deixa eu tomar aqui um pouco de água. Pense. Quando você pensar mais em algo perfeito, pense na santidade de Deus. Pense na pessoa da Trindade, podemos dizer. Pense na Trindade Santa. Pense nos feitos de Deus, nas maravilhas de Deus. Pense nisso. Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 5. Toda a santidade que o ser humano tem em caráter e em conduta deriva-se de Deus. Então, deriva de quem a nossa santidade? De Deus. Então, nós mesmos, nós não damos conta, né, de sermos santos. Agora, conseguimos se santificar quando Deus habita em nós, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós e damos lugar, né, para que Ele faça isso em nossa vida, né, que Ele venha a ser a cada dia o Senhor da nossa vida, venha a ser o nosso condutor, aquele que conduz-nos para o céu, aquele que nos dirige, né, que nos mantenha firme na presença dEle, que Ele venha tomar de conta de todo o nosso ser. Amém? Deus o abençoe e continue nesse propósito. Ser santificado significa basicamente ser separado para o uso e prazer exclusivo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ser santo é isso, é ser separado. Meus queridos irmãos, ninguém pode servir a dois senhores, está escrito. Ninguém, porque há de agradar um e aborrecer o outro. Foi Jesus que disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Então temos que ser separados exclusivamente para o serviço do Senhor. Servir especificamente, né, especialmente a Deus. E não deixar abrir vazão para outras coisas. Envolve a separação do que é impuro. Envolve o quê? Aquilo que eu falei para os irmãos, a separação do que é impuro e a completa consagração a Deus. Precisamos ter cada dia uma vida consagrada a Deus. Envolve a separação do que é impuro e a total consagração a Deus. Está em 2 Coríntios 6,14, 7, versículo 1. Devemos ser santos em tudo, em nossos procedimentos, de modo que tudo o que fizemos reflita Deus. Devemos ser santos, né? Devemos ser santos em tudo, em nosso procedimento, de modo que tudo que fizer reflita Deus. Meus amados irmãos, isso é muito importante. Devemos ser santos em tudo, para que tudo que nós fazer reflita Deus em nossa vida. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, as pessoas possam ser edificadas por meio das nossas vidas, né? Possa ser edificada. Vamos lá. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Amém? Falando como de santidade, Ele é a própria verdade. O que é verdadeiro? No tempo dos apóstolos, havia centenas de deuses e deusas. Havia centenas. Nas lições posteriores, nós vamos entrar com mais detalhes sobre isso. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Mas somente Jesus Cristo tinha o direito de declarar ser o Deus verdadeiro. Somente Ele tinha o poder de se declarar o Deus verdadeiro.
Somente ele é o original e não uma cópia, entendeu? Somente ele é o original e não uma cópia, um Deus genuíno, não um Deus manufaturado. Então isso aqui está baseado no que botamos aqui. Ele é o genuíno e não um Deus manufaturado. Não manufaturado quer dizer, ele não é uma xerox, ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro. Então vamos lá para nós ganhar tempo. Somente ele é o eu sou. E fora dele não há outro. Não existe um Deus maior que ele, né? Além de mim, ele disse, não há outro Deus. Só ele é. Se alguém quer fazer deuses aí, né, e querendo adorar a criatura, está adorando em vão. Como disse Paulo, adorando os demônios. Mas nós adoramos um Deus verdadeiro, que tudo pode, que tudo vê, né? Então esse é o Deus que nós servimos. Segundo ponto do segundo tópico, a luz verdadeira. Ele é a luz verdadeira. Então vamos ver. Jesus é a verdadeira luz que dá sentido à vida humana. Ele é a verdadeira luz que dá sentido à vida humana. Às vezes tem gente que vive uma vida sem sentido, sem graça, podemos dizer assim, desprovido totalmente de graça de Deus. Mas, e uma expressão, o oposto da graça é desgraçado. Uma vida desgraçada, como disse ele, a igreja de Laodiceia, pobre, miserável, né? Desgraçada, cega e nu. Então, uma vida totalmente sem graça. Mas quando passa a servir a Deus, aceita Jesus como Salvador da sua alma, a sua vida agora passa a ter sentido, né? Alguém que não tinha direção, que não tinha um norte, podemos dizer, uma vida sem um norte, agora passa a ter um norte, passa a ter direção, tem uma bússola, ele sabe para onde vai, ele sabe o que está fazendo, sabe verdadeiramente a quem está adorando o Deus verdadeiro, né? E que qualquer momento vai encontrar pessoalmente com ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele aparece como o sol que brilha depois das densas nuvens, entendeu? As pessoas estavam nas trevas, quando não tinha Cristo andava em trevas, mas logo quando ele aparece como o sol que brilha depois de nuvens tão escura, tão turva, né? E ele vem trazendo claridade para a nossa vida. O verdadeiro sol da justiça raiou naquele dia, olha só, de modo que Jesus comparou-se como o sol nascente. Portanto, isso significa que, mais uma vez, afirma ser Deus, pois para o povo de Israel o sol era símbolo do Deus Jeová. Isso está em Malaquias 4:2. Então, que coisa maravilhosa, né? O sol da vida, né? O sol, ele é a fonte da vida, é considerado a fonte da vida. E ele é o sol da justiça, o sol que traz vida espiritual para nós, vida com abundância. Vamos para o terceiro ponto, para nós ganhar tempo, do nosso segundo tópico. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele se apresenta como para Laodiceia, aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Ele tem todo o poder, todo o domínio. O escritor aos Hebreus escreve acerca dele, disse Jesus é. Ele disse assim, Jesus é, ele não era, ele é. Está no verbo presente. Então ele vai dizer assim, ele é ontem, quer dizer, ele operou ontem, ele estava com Deus no presente, baseado em João capítulo 1, versículo, a partir do 1, né? Então ele estava no presente com Deus, ele é, né? Jesus é antes, ele é no presente e ele é no futuro, ele está dizendo aqui, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, no presente, ele está conosco e é eternamente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem todo o poder. Então isso é interessante. E ele mesmo diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Nós aprendemos na lição passada que ele se apresenta como Filho de Deus, né? Falando da sua natureza igual à do Pai, semelhante ao Pai, né? Semelhante ao Pai, com as mesmas características e tem os mesmos atributos. Vamos lá. Ele é o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre.
Nisso Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Salmo 24, verso 1. E está no governo da igreja. Ele está no governo da igreja. Colossenses 1, versículo 17 e 18. Então vamos lá. Ele abriu a porta que nos leva de volta para Deus. A porta da graça, do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nos dá acesso ao Pai. João 14, 6, Efésios 2 e 18. A porta também pode se fechar. Olha, que nós temos que ter cuidado aqui, que a porta pode se fechar. E quando ela fechar, não vai ter mais. Alguém vai bater e dizer, abre-nos a porta, né? A porta se fechou para aquelas virgens que não estavam atentas às exigências do noivo, pensando elas que da forma que estava, nada poderia dar errado. Vai ser, muita gente vai tomar prejuízo, podemos usar essa expressão, porque acha que da forma que está e que está seguindo, nada pode dar errado, né? Que está bem. Pode pessoas que vão ser decepcionadas naquele dia, como as 5 virgens loucas, que quando bateram na porta, né, não obedeceram às exigências do noivo e prosseguiram da forma que achava melhor seguir, tendo uma própria interpretação de si próprio e não da palavra, e andaram da forma que achou melhor e depois achando que nada ia dar errado, e olha a decepção aí. Então tomamos cuidado, meditamos bem nessas palavras. Quando ouviram o anúncio que o esposo estava vindo, elas perceberam que alguma coisa estava faltando. Olha, quando pensaram em consertar, era tarde demais. A porta já havia se fechado. Meus queridos irmãos, se tem alguém dessa forma, é preciso tomar uma decisão antes, fazer uma retrospectiva da vida, não é? E voltar atrás e consertar antes que seja tarde. Porque quando essas moças, essas virgens aqui foram dar por conta, já era tarde demais, né? Fora tarde. Então, não vamos deixar ficar tarde. É bom antes, né, ver logo o que está acontecendo antes que a trombeta toque, a trombeta do arrebatamento. Jesus abriu a porta da graça e ninguém pode fechar. Mas quando ele fechar, ninguém poderá abri-la. Então aí está o recado. Vamos lá para o nosso terceiro tópico, falando da forma que Cristo se apresenta a Laodiceia. Cristo apresenta-se a Laodiceia. O Amém. Cristo se apresenta como Amém. Então veja que a palavra Amém, ela foi traduzida do hebraico para o grego, sem nenhuma interpretação, e do grego para o português, sem uma interpretação. Vamos ler aqui, porque no livro, e escrito pelo teólogo Severino Pedro, o título do livro é Apocalipse, versículo por versículo. Se você não tem, adquire aí, eu vou lhe mostrar aqui. Então, ele fala aqui sobre esse significado. Isto diz o Amém. Passou um carro de som ali, deixa eu dar uma segurada aqui. Isto diz o Amém. Aqui, ó, como já ficou demonstrado, perdão, eu vou ir mais para frente um pouquinho assim. A palavra Amém veio sem tradução do hebraico para o grego. Então veio sem significado, quer dizer, sem tradução, né? Deixa eu só voltar aqui, sem tradução do hebraico para o grego, melhor dizendo, né? Perdão aí que eu falei sem significado, né? Veio sem tradução do hebraico para o grego e do grego para o português. Veio sem tradução. Então, vamos lá. Seu significado original traz a ideia de cuidar ou de edificar. Então, eu peço perdão pelo meu erro aí, que eu falei que foi traduzido sem significado, mas aqui ele deixa claro, né? Só consertando aqui. Então, não me interprete mal. Então, cuidar. Vamos lá. A palavra Amém, vou repetir aqui, veio sem tradução do hebraico para o grego e do grego para o hebraico.
do grego para o português. Seu significado original traz a ideia de cuidar ou de edificar. Tá vendo? A sua ideia original traz a ideia de cuidar e de edificar. O sentido derivado que chegou até nós, veja só, o sentido derivado que chegou até nós traz a ideia de alguma coisa que é afirmada ou confirmada. Então, a ideia que chegou até nós traz a ideia de afirmada ou confirmada positivamente. É importante entender, este é o seu sentido original. Esse é o seu sentido original. O termo é aplicado aqui à pessoa de Cristo, por ser ele o sim de Deus em todas as promessas. Então, é aqui aplicada. E eu quero deixar aqui uma referência bíblica, que é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Então, o termo aplicado aqui, é aplicado aqui à pessoa de Cristo, por ser ele o sim de Deus em todas as promessas. Então veja que coisa interessante, porque o amém aqui é aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Ele também é considerado o amém de Deus. Então por isso é importante nós falar algo aqui. Tome muito cuidado antes de você dizer a palavra amém, porque muitas das vezes você está se referindo ao próprio Cristo. Né? Às vezes trazemos a ideia de assim seja, porque diz assim, a ideia aqui é de confirmação, né? É de confirmação ou de decreto. Então, o cuidado que devemos ter antes de dizer amém por qualquer coisa. Às vezes alguém fala uma coisa aí fora do contexto e você, sem vigiar, diz amém. Né? Então, ao cuidado. Devemos tomar muito cuidado, porque está se referindo ao próprio Cristo, como disse aqui o teólogo Severino Pedro. Então vamos lá, voltar aqui para o nosso assunto do nosso terceiro tópico. Então, Cristo apresenta-se como o amém de Deus, né? Isso assim, dando a ideia, eu escrevi aqui, dando a ideia da consumação da era da igreja, também dando a ideia da consumação da era da igreja. O que é que nós falamos aqui? Não está em conformidade com o que falamos aqui? Então, dando a ideia do fim, dando a ideia da consumação, está consumado. O que é que Cristo falou na cruz do Calvário, quando ele fez o maior sacrifício na cruz do Calvário, redimindo nossos pecados? Ele disse, está consumado. Não necessita mais de sangue de animal. A igreja de Jesus tem uma meta a cumprir na terra, que é a de pregar o evangelho de Cristo e aos perdidos. Veja que na nossa verdade prática, eu falei lá sobre que nós estamos no fim. A igreja de Jesus tem uma meta a cumprir. Né? A igreja de Jesus tem uma meta a cumprir na terra, que é de pregar o evangelho de Cristo aos perdidos. A meta da igreja aqui é pregar o evangelho, é resgatar a alma para o reino de Deus. Né? A todos aqueles que se diz igreja, que se identifica que é comprado com o sangue de Cristo, que é a verdadeira igreja de Cristo, a meta dele é ganhar almas, né? É convidar pessoas, venham aceitar Jesus. Veja que quando Filipe encontrou com Jesus, logo ele correu a Natanael, disse, Natanael, vem ver que encontramos o Cristo, aquele que está escrito na lei por Moisés, também foi pregado pelos profetas, e está até nós, vem cá ver. Então veja que Filipe logo disse assim, eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Jesus nos incentiva a trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Entendeu? Vai chegar o momento que não vai ter como mais. Diz assim, ele é a luz que dá claridade em meio às trevas, para que não tropeçamos no caminho. Jesus é aquele que vai nos dando a direção, irmãos. Vai nos dando a direção. Por isso que é preciso estar com ele, preparado a cada dia para pregar o evangelho. Estar junto, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus a sabedoria, para que possamos pregar esse evangelho na autoridade de Jesus. Uma igreja que perde a comunhão com Cristo está andando de noite, sem uma visão real daquilo que está fazendo. Então, uma igreja que perdeu a direção, que perdeu a sua comunhão com Cristo, perdeu a direção.
não sabe para onde está indo. Mas uma igreja que tem Cristo como seu capitão, podemos dizer assim, da sua embarcação, ela tem o norte, ela não perdeu a direção. A igreja de Cristo precisa estar atenta, porque o tempo está próximo. A igreja de Cristo precisa estar atenta porque o tempo está próximo. Reta final. Romanos 13, 11 e 12. A consumação da nossa salvação está perto e o dia está raiando. Portanto, devemos estar preparados. Preparados. Vou repetir, preparados. Não podemos perder o foco. Não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita, como disse Deus a Josué. Seguir em frente, né? Sem perder o foco e estar sempre preparado. A testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Jesus também se apresenta a Laodiceia como verdadeiro. Ele estava pronto a falar toda a verdade para esta igreja. Oh, meu irmão, se tem alguém que não se omite de falar a verdade para nós, é Ele, é o próprio Deus. Fala conforme aquilo que precisamos ouvir. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Uma igreja que tem Cristo, que Cristo está nela, melhor dizendo, Ele está ali falando a verdade, cobrando de nós, nos exortando, corrigindo aqueles que ama e açoitando os que têm por filho. Como é maravilhoso. Por quê? Porque Deus quer só o bem para aqueles que é filho, que é considerado seu filho. O Senhor rejeita os que usa de engano. Entendemos essa revelação por meio de Davi, no Salmo 101, versos 7 e 8. Então o Senhor rejeita os que usa de engano. Então, tempos como Ele é verdadeiro, precisamos também ser verdadeiro. Por outro lado, Ele está em busca dos fiéis para o serviço dEle. Ele está em busca dos fiéis para o seu serviço. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso está em Deuteronômio 7, versículo 9. Isso está na Bíblia, meus irmãos. Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Cristo é a verdade. A verdade é o oposto da mentira. A verdade é o oposto da mentira. Então, todos os que mentem ou praticam a mentira não faz parte do seu reino. Não faz parte do seu reino. Todos que mentem, né? Apocalipse 22 e 15. E praticam, a verdade é o oposto da mentira. Todos que andam mentindo ou amam a mentira, eles estão fora da vontade de Deus. Estão longe do reino de Deus. Essas pessoas terão um destino de angústia e sofrimento eterno. Apocalipse 21 e 8. Porque ele diz assim, aqui no Apocalipse 22, eles ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, e vai mencionando uma classe de gente ruim, e vai dizendo assim, e os mentirosos e os que amam as mentiras. No Apocalipse 21 e 8, ele diz assim que os mentirosos, os homicidas, os abomináveis, todos, e vai também relatar uma classe de pessoas más, e vai dizer assim, e todos que praticam mentira serão lançados no largo de fogo, que arde com enxofre, com fogo e enxofre. Então veja o destino das pessoas que andam enganando. Só a verdade de Deus tem o poder de libertar o homem por meio de Cristo. Só a verdade de Deus tem poder de libertar o homem por meio de Cristo. Seja qual for a situação que uma pessoa esteja passando, Cristo tem o poder de restaurá-la. Basta entregar seus caminhos a Ele. Seja qual for. Cristo tem um poder. Qual é o segredo aqui? Entregar os caminhos. Dizer, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu estou correndo aqui. Estou correndo para nós chegar lá. Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Terceiro ponto do terceiro tópico. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Cristo é o verbo de Deus, o antes de todas as coisas. Lembra aquilo que eu falei em Hebreus? Ele é antes de todas as coisas, o primogênito da criação, significa ser aquele anterior a toda a criação, anterior à origem de tudo. Jesus não é um ser criado, ele é um Deus criador. Ele não é um ser criado, ele é um Deus criador, ele é a origem de todas as coisas. Mas vamos lá, quando Paulo usa o termo imagem, ele deixa claro
o fato de uma representação e revelação exata. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é a expressão exata daquilo que ele é. Está vendo? É a expressão exata daquilo que ele é. Em sua essência, Deus é invisível, mas por meio de Jesus Cristo, ele se revelou aos homens. O Pai é revelado por intermédio do Filho. Um dos discípulos de Jesus queria conhecer o Pai, porém ele lhe disse que quem olhasse para ele contemplaria o Pai. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar aqui, eu não vou ler a introdução, a conclusão, depois você lê aí. Deus continue abençoando a cada um. Eu quero terminar agradecendo ao nosso Deus por mais esta oportunidade, melhor dizendo, de estar aqui falando da sua inerrante palavra. Eu também termino louvando a Deus pela vida do nosso pastor sempre, pastor Aldair Gonçalves Dias e toda a sua família, né? Vice-pastor, primeiro vice-pastor William e os demais que estão ao seu lado. E toda a diretoria da nossa igreja, toda a diretoria da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos, fica todos com Deus. Eu vou pedir algo que eu às vezes não peço aqui. Não esqueça de dar seu like, né? E se inscrever no canal. Isso é bom para o canal da igreja. Faça isso porque você está ajudando o canal da igreja. Não por mim, não por essa pessoa, e sim pela obra do Senhor. Fica todos com Deus.